Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o tema que está em todas as partes quando o assunto é sobre espiritualidade, bem-estar, energia e vibração espiritual. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vibração espiritual. O que é a vibração, né? O que é a vibração espiritual, vibração energética? Mas antes de começar, eu só queria falar um pouquinho sobre o que é a vibração na ciência, para a gente poder entender um pouquinho como que funciona a teoria da vibração, tá? Na física, a vibração é um nome que se dá a um movimento em que tem um movimento de vai e volta, sabe? Vai e volta, vai e volta. É como se ele ficasse nesse movimento em torno de um ponto de equilíbrio. E ele está constantemente tentando chegar ao ponto de equilíbrio, mas por conta do impulso do pêndulo, ele acaba indo para o outro lado. Então ele não consegue alcançar exatamente o equilíbrio. Eu vou te dar um outro exemplo. É como se você pegasse assim, uma mola e aí você puxasse e soltasse. E a mola vai e volta, vai e volta. Ela não consegue parar, ela só para quando acaba o movimento, né? Ela é uma balança de um lado para o outro. Ela é como se fosse uma força tentando o tempo todo voltar para o centro. E esse movimento repetitivo é um ritmo que nós chamamos de vibração física, porque é como se fosse uma oscilação. Tá, beleza, mas e aí? O que é a vibração espiritual, né? Porque a vibração espiritual e a vibração física, elas não são a mesma coisa, mas elas têm um pouco de relação, tá? Na espiritualidade, o termo vibração, ele não fala literalmente da matéria. Enquanto na vibração da ciência a gente está falando do pêndulo, né? Que ele está indo e voltando, que é algo físico. Na espiritualidade, nós estamos falando de energia. Nós estamos falando da energia do corpo, a energia interna que fica dentro de nós. E é uma metáfora que a gente utiliza, né, quando a gente chama de vibração, para descrever o nosso estado emocional. Então, é o nosso estado emocional, mental, energético, como que a gente está se sentindo. E algumas pessoas, elas vão ter vibrações altas, que são aquelas que estão alinhadas com os sentimentos bons, como amor, alegria, gratidão. E outras pessoas estarão em vibrações baixas, que elas estão alinhadas com medo, raiva, tristeza ou empatia. Então a vibração, ela oscila muito através dos seus sentimentos, tá? E como que a gente pode perceber isso na prática? Bom, não existe nenhum instrumento científico que identifique ou que relate, né, quando está ocorrendo uma vibração, né? A gente não tem como saber se está ocorrendo uma vibração espiritual através da ciência. Mas, através do mundo espiritual, nós temos como saber. E são através de sensações. Então, por exemplo, como que eu sei que tem um espírito de baixa vibração perto de mim? Através de arrepios do nada, né? Tem gente que tem arrepios na cabeça, outras pessoas têm arrepios nos braços, eu tenho arrepio no corpo inteiro. E aí a gente pode interpretar como se fosse uma intuição ou uma presença espiritual. Por exemplo, às vezes você tá lá conversando com um colega, aí chega uma terceira pessoa e essa pessoa tá assim, tá pra baixo, sei lá, um parente morreu, ela tá assim acabadaça. Você que é um médium esponja, você vai sentir que a vibração dela tá muito baixa, que a energia dela tá muito baixa. E, consequentemente, você vai se sentir com uma energia estranha. Porque você vai, digamos, entrar em conflito com a energia da pessoa. Aí entra na questão da oscilação de humor, que às vezes acontece, né? Que quando você tem o contato entre a vibração da outra pessoa e você é uma médium esponja, por exemplo, você acaba pegando a energia da pessoa. Então, se você tava lá com paz, leveza e todos os sinais de vibrações altas, você acaba caindo, entrando em angústia constante, em baixa energia, em tristeza. Por quê? Porque você acabou sugando a energia do outro. E é assim que você acaba percebendo como que tá a vibração ao seu redor. Assim como, por exemplo, você está próximo de um espírito bom ou uma pessoa boa, né? Um espírito encarnado ou desencarnado.
E, de repente, você entra numa sincronicidade muito boa. Então, parece que tudo se encaixa na sua vida, parece que você sente que você está exatamente onde você deveria estar, que você sente exatamente o que o outro sente. São experiências como se fosse uma experiência muito real, como se vocês tivessem uma conexão. E essa sensação da vibração, ela tem uma conexão muito profunda. É por isso que a gente fala tanto no desenvolvimento mediúnico para cuidar do seu pensamento. Muitas entidades falam, vigie os seus pensamentos. Por quê? Porque são os seus pensamentos que controlam a sua vibração. Então, se os seus sentimentos ou os seus pensamentos estão de baixa frequência, estão sobre coisas ruins, você acaba emanando energia ruim e você atrai aquilo que você emana. Então, se você emana tristeza, você vai atrair tristeza. Se você emana alegria, você vai atrair alegria. Aí a gente entra naquela coisa da lei da atração, que eu já gravei aqui no canal, lá no Carol Responde. A lei da atração, ela tem muito a ver com a vibração espiritual. Por quê? Acredita-se que a lei da atração, ela nada mais é do que você emanar para o universo aquilo que você quer que o universo te entregue. Então, se você quer que o universo te dê amor, você tem que emanar amor para o universo. E a vibração, ela está junto disso, porque a vibração nada mais é do que o caminho da lei da atração. A lei da atração, ela é uma lei onde diz assim, ó, eu estou atraindo o que eu quero, mas a vibração eu estou emanando o que eu preciso. Então, a nossa vibração espiritual é o que a gente emana. A lei da atração é o que a gente recebe. É como se a gente sincronizasse um rádio. Não sei se todo mundo conhece rádio, né? Porque a gente está num século de muitas mudanças e hoje em dia quase ninguém usa rádio. Mas imagina só, você vai tentar sintonizar um rádio numa frequência, você escolhe determinada frequência para você ouvir. Se você tiver conseguindo sincronizar esse rádio, ou seja, a sua vibração, você vai ouvir a música que você quer. Agora, se você estiver vibrando muito baixo ou estiver num lugar que não pega sinal, você não vai conseguir ouvir a música que você quer. Porque a vibração, ela é praticamente uma sincronização de um rádio. Você é como se fosse uma antena de um rádio, entende? E você está emanando sinais. Todos os seus sentimentos são sinais sendo emanados para o universo. Aí a gente entra naquele assunto. Pensamentos e sentimentos, eles vibram? Eles têm poder? Sim. Segundo essa visão que eu tô trazendo para vocês, sim. Eles têm poder e eles vibram. Conforme você tem um certo pensamento ou tem um certo sentimento, você está emanando uma vibração. Então ele acaba agregando um poder. E pensamentos positivos, por mais que você não esteja bem, eles acabam gerando emoções melhores, porque a nossa mente, ela é reprogramável. Então, eu não estou dizendo que você tem que ser o tempo todo paz e amor, gratiluz e só coisa positiva, porque todo mundo tem os seus altos e baixos e a gente tem que saber acolher os nossos sentimentos. Mas o cérebro, ele é reprogramável, ou seja, nós conseguimos programar ele do jeito que nós queremos ser. Então, se eu estou constantemente gerando pensamentos positivos, de emoções boas, de gratidão, de alegria, esses pensamentos, eles vão gerar uma emoção dentro de mim que vai elevar minha vibração. Vai fazer com que a minha vibração interna, ela ressoe para o universo. E isso, ele também afeta o corpo físico. Inclusive, isso é uma coisa que tem sido estudado pelos cientistas sobre essa questão do poder do pensamento. Porque quando você gera um poder do pensamento positivo, por exemplo, pensamento de amor, de gratidão, acaba liberando hormônios como a endorfina. Então, mesmo que você não esteja falando literalmente sobre a lei da atração, você também está falando sobre a vibração alta no seu corpo, porque a endorfina te deixa melhor. A endorfina te gera mais alegria, mais emoção. O que é a endorfina? A endorfina nada mais é do que um hormônio natural do corpo
que ele produz uma sensação de bem-estar, uma sensação de leveza, de tranquilidade. Então, você reprogramando o seu cérebro, você automaticamente está criando um ciclo em que o seu corpo está te gerando uma energia positiva. Então, você bota no seu cérebro que você está bem, que você tem força, que você tem coragem. O seu cérebro gera um sentimento dentro do seu corpo, o seu corpo gera endorfina, que faz com que você realmente sinta isso, e aí vai virando uma bola de neve. E as emoções com raiva e culpa, elas são ao contrário, elas mantêm o corpo em estado de alerta, então ele acaba liberando cortisol. O que é o cortisol? O cortisol nada mais é do que o hormônio mais conhecido como hormônio do estresse, que é um hormônio que ele vai te jogar mais para baixo. Então, por mais que a vibração espiritual não seja comprovada cientificamente, essa parte do corpo físico, ele é comprovado. Realmente, quanto mais você estimula o seu cérebro a ter certos pensamentos, você produz um tipo de hormônio, um tipo de componente no seu corpo. E esse estado emocional, ele influencia diretamente na sua assinatura energética. Então, se o seu corpo ele está produzindo mais endorfina, você vai encaminhar para o universo alegria, paz, amor, bem-estar. Agora, se o seu corpo está o tempo todo liberando cortisol, você vai ficar o tempo todo para baixo, com depressão, com tristeza. E o que você vai atrair? Vai atrair espírito obsessor, vai atrair pessoas ruins, vai atrair, por exemplo, pessoas com karmas ruins. Aí você se pergunta, nossa, mas só vem gente ruim na minha vida. Sim, porque você só fica vibrando coisas ruins. Você não vai conseguir se livrar de pessoas ruins enquanto você não começar a vibrar coisas boas. Ok, Carol, beleza. Mas como que eu faço para elevar a minha vibração espiritual? A elevação espiritual, ela depende mais de você do que de mim, tá? É muito importante você realizar algumas práticas que são simples, mas que nem todo mundo segue. E essas práticas, elas ajudam a manter a energia alinhada. Elas ajudam a manter a energia de uma forma que você consiga estar mais equilibrado. Ela faz com que a sua saúde emocional esteja melhor, porque a vibração e a saúde emocional tem tudo a ver. Se a sua saúde emocional não está boa, a sua vibração também não estará boa. Então você tem que entender que você tem que cuidar do seu emocional para ter uma boa vibração. E uma das técnicas que pode te ajudar a melhorar a sua vibração é a meditação e a respiração consciente. Ou seja, você tem que acalmar o seu corpo, acalmar a sua mente e acalmar o seu espírito. E conectar-se com o presente, mantendo-se conectado com o teu eu de agora. A meditação, existem várias formas. Tem a meditação guiada, que é quando você coloca uma playlist onde tem uma pessoa te guiando para a meditação, dizendo coisas que possam te gerar sentimentos positivos. Enquanto você está com os olhos fechados, você fica observando o que a meditação está sendo dita e fica refletindo sobre isso. E tem a meditação tradicional, onde você busca ouvir o seu eu interior, né? Tem aquela meditação onde você conversa consigo mesmo e tem aquela meditação onde você apenas escuta os barulhos ao redor. Eu aconselho para quem tem muita ansiedade a iniciar a meditação ouvindo os barulhos ao redor. Como assim? Como assim, Carol? Bom, você vai sentar na posição de lótus, de preferência, fechar os olhos e escutar a sua respiração. Depois você vai passar a prestar atenção no seu batimento cardíaco. Depois você vai começar a ouvir os barulhos lá de fora. E você vai perceber que tem um passarinho cantando lá fora, que tem um bebê chorando, que tem um gato miando. Essa percepção do mundo exterior vai te acalmando. Primeiro você começa com o seu corpo, para acalmar o seu corpo, e depois o externo. Quando você já domina essa meditação e você já está mais calmo, você pode fazer a meditação tradicional, que é o quê? Você conversar com você mesmo. Você perguntar
por que eu estou vivendo isso? O porquê que está acontecendo isso? O que o meu eu interior tem a me dizer? E deixar com que a sua mente vá conversando com você e mostrando as coisas. Porque às vezes a gente tá tão confuso, tá com um problema tão grande que a gente não consegue enxergar o problema, não consegue entender como resolver. E quando a gente silencia tudo e deixa só nossa mente falar, as respostas aparecem com muita clareza. Então a meditação ela é importante, porque a nossa mente às vezes ela é um novelo de lã. E a gente precisa, com muita paciência, muito cuidado, ir desembolando esse novelo. E como que a gente desembola? Deixando ele falar. Então é importante silenciar a boca e abrir a mente. Outra coisa que é bem interessante é a gratidão diária. Só que a gratidão diária ela tá um pouco banalizada. Por quê? Porque esse povo da gratiluz, eles estão muito assim... tudo é gratidão, e às vezes isso sufoca um pouco, né? Nem sempre tudo é gratidão, a gente tem que se permitir sentir. Mas nós temos que aprender a agradecer ao universo as coisas que o universo dá. Então, você tem que tratar a gratidão como se fosse um agradecimento. Por exemplo, não conseguiu emprego. Em vez de você ficar com ódio porque não conseguiu o emprego, você fala assim, gratidão universo pelo livramento. Por quê? Porque se você não conseguiu o emprego é porque o universo acredita que é um livramento para você, que tem algo pior que poderia acontecer, então eles te livraram disso para te dar algo melhor. Então a gratidão é isso, é tratar algumas coisas que te decepcionam de uma outra maneira, ressignificar o problema. Outra coisa, contato com a natureza é bem legal e bem importante. Quando você tem o contato com a natureza, você acaba se reenergizando. Eu sei que parece bobo o que eu vou falar, mas realmente abraçar uma árvore faz total sentido. Quando eu não tô bem e tenho a possibilidade de ir para algum lugar que tenha natureza, o que eu mais gosto de fazer é sentar no chão com os pés descalços e colocar a mão na grama, para que eu possa me reenergizar, para que toda a minha energia possa ir para a Terra. Porque a Terra nada mais é do que um aterramento de energia. A Terra, ela aterra a energia, literalmente. Então, ela puxa toda a energia e te reenergiza completamente. Então é importante você estar na presença da natureza, tomar sol, sentir o vento, sentir o cheiro de grama, ir no mar ou numa cachoeira ou num rio. É importante você ter esse contato com a natureza, até porque essa ligação tua com a natureza te faz ser mais humano. E hoje a gente, na correria, a gente quase não é mais humano, né? Outra coisa bem interessante que daí entra naquela coisa da gratidão, que lembra muito sobre reprogramação mental, que é sobre você trazer mais afirmações positivas. Então, em vez de você olhar e falar assim, ai, que dia de merda, você fala assim, nossa, que dia bom, né? Hoje eu vou poder aproveitar para fazer isso, isso e isso, né? Sabe quando você olha assim, vamos supor, o dia tá chovendo, e é sua folga e você queria sair para se divertir, e aí você fala, puta vida, que dia de merda, eu queria sair. Em vez de você falar assim, você tem que pensar assim, poxa, que bom, né, que hoje tá chovendo, vai trazer um pouco de água para a natureza que eles estão precisando, eu vou poder ficar um tempo em casa, descansar, estudar, quem sabe ler um livro. Então, ressignificar as situações e trazer palavras positivas. Ou outro exemplo, quando você se olha no espelho e você não se sente bem, você não pode simplesmente falar, ah, estou feia. Não! Você tem que trazer de dentro de si que você é linda. Você fala, eu sou luz, eu mereço o melhor, eu sou bonita, eu estou no mundo para fazer o bem. Então, olhar para si e acreditar no seu potencial, mudar o seu padrão mental, mudar a sua percepção sobre si mesmo. Isso são afirmações positivas, mas assim, com base na sua realidade também. Não adianta falar coisas que não são da sua realidade, porque você tem que acreditar no que você realmente está falando. Exercícios físicos e sonos de qualidade também entram na parte da saúde. Por mais que seja uma saúde do corpo, o corpo, ele apoia o mental. Se o seu corpo está saudável, a sua mente também está saudável, porque durante os exercícios e o sono de qualidade é que o seu corpo começa a trabalhar
para liberar hormônios da felicidade, hormônios bons. Então, todos os médicos sempre falam: faça exercício, faça exercício, faça exercício. Não estão falando à toa. Eles não estudaram 8 anos ou mais só para bobagem. Então, faça exercícios. Pratique exercícios físicos, durma com qualidade, pratique questões espirituais, faça orações, mantras, acenda incenso. Se você acredita em cristais, utilize sons de cura, vá na religião que você acredita ou faça as suas orações em casa, ou se necessário crie um altar, não sei. Isso ajuda muito a aumentar a sua vibração, a ter uma vibração mais alta e fazer com que o seu corpo ele entenda que você precisa estar mais de acordo com com o estado que você procura. O seu corpo começa a entender que o que você quer emanar é alegria, e o que você quer em volta de você é alegria. A vibração espiritual, ela não é só mais uma palavra bonita. Ela é muito mais do que isso. A vibração espiritual, ela é um olhar diferente sobre a vida. Ela é um olhar para a sua energia interna e é um cuidado que você leva em consideração a ela. É uma forma de você olhar com consciência, com consideração. Não importa se você acredita ou não na lei da atração. O que importa é entender que cultivar os sentimentos bons e positivos, cuidar da mente e cuidar do corpo e se conectar com o que você faz, com o que te faz bem, eleva a sua vibração, te faz se sentir melhor, transforma a sua vida e transforma a forma com que você vive. Então é importante você pensar sobre isso. Não sei se você que está me assistindo acredita em lei da atração, vibração, mas está na hora de você que quer despertar, né, que quer sair desse piloto automático e sair dessa matrix, passar a entender que é importante você cuidar da sua vibração. Então está na hora de você ter um olhar mais cuidadoso sobre isso. Foi por isso que eu trouxe esse assunto no vídeo de hoje, né? Para que mais e mais pessoas possam mudar um pouco a rotina da sua própria vida, mudar um pouco a sua visão sobre a vida e passar a ter uma vida melhor. Bom, mas eu vou ficando por aqui porque eu acho que eu falei um pouquinho demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse, se tem algum tema que ficou faltando. E não se esqueçam de compartilhar para as pessoas que vocês conhecem, porque sempre tem alguém que precisa conhecer sobre o assunto. E aí você compartilhando pode ajudar essa pessoa, tá bom? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber todas as notificações, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!